essa história pra mim? É claro que eu conto. E o livro de hoje chama Azizi, o presente precioso. Vamos lá? Azizi! Azizi! Chamou uma voz bem de longe. E o pequeno Azizi, sem nenhuma preocupação na voz, devolveu o grito enquanto se preparava para descer aquela quase montanha do jardim de sua casa. Já vou, disse ele escorregando pela grama verdinha, verdinha. Ao fim da descida, um abraço forte, bem apertado, estava à sua espera. Tão gostoso como algodão doce. Por um tempo ficaram os dois juntinhos, cada um dentro do abraço do outro. Parecia até aquela história do rio Solimões com o Rio Negro no Amazonas. Dois rios diferentes que se encontram formando um só. Nesse caso, era Azizi e sua pele negra que se encontrava com sua mãe e sua pele branca. Na hora do abraço, parecia que nada mais existia, e era tão gostoso este momento. Porém, durou pouco. Está na hora do banho, já pro chuveiro, disse a mãe ao seu pequeno príncipe negro. Azizi respondeu reclamando. Tão cedo! Cedo? Veja, o sol já está se pondo. Azizi, contrariado, respondeu. Depois do banho, você conta a história do meu nascimento? De novo? Disse sua mãe, ao que Azizi respondeu alegremente. Sim! Ela concordou rindo, e assim que ele voltou do banho, ainda enrolado na toalha quase do seu tamanho, deitaram na rede e ela recomeçou a história que já fora contada tantas vezes. Era um lindo dia de setembro, quando a mamãe recebeu o telefonema mais importante da vida dela. Azizi arregalava os olhos com jeito espantado e a impaciência dos seus 6 anos. Conta! Ele insistia. O telefone tocou. Tum-dum, tum-dum, tum-dum. Desta vez foi Azizi quem riu gostoso. Ele adorava quando, aninhado no colo da mãe, ela contava a história de seu nascimento e dizia coisas engraçadas como aquela. Barulho de telefone com som de tambor. E mais uma vez repete a pergunta, cuja resposta ele já conhece tão bem. Será que não era trim, trim, trim o som do telefone? Perguntava matreiro. E a mãe respondia paciente e enfaticamente. Não, o telefone tocou igual aos tambores para chamar os orixás, como aqueles que seus ancestrais usavam lá do outro lado do oceano, na África. E tocando de leve com as mãos sobre o peito, ela repetia ainda mais forte. Tum-tum, tum-tum, tum-tum. E então? Perguntava ansioso o pequeno Azizi. Naquele instante, meu coração disparou e bateu do mesmo jeito que os tambores. E tenho certeza que qualquer pessoa poderia ouvi-lo de longe. Aliás, acho que foi o barulho dele que fez seu pai chegar correndo na sala, com um olhar apressado igualzinho ao seu, e me perguntar, já prevendo pelo meu sorriso que a notícia era boa. O que está acontecendo? E o que mais? Dizia Azizi, ansioso para ouvir a parte da história que ele mais gosta. Eu gritei. Ele chegou! Nosso filho chegou! Nessa mesma hora, acredite, Azizi, seu pai saiu dançando pela sala e cantando. O Azizi chegou! Azizi, Azizi, o Azizi chegou! Ele chegou! Azizi não escondia a alegria ao ouvir sua mãe contar esta parte da história. Ele fica imaginando como deveria ter sido engraçado ver seu pai, às vezes tão sério com sua cabeleira loira, cantando pela sala da sua casa. Mas como ele já sabia meu nome? E por que eu nasci de um telefone e não da sua barriga? Perguntava Azizi intrigado. Toda vez a mesma pergunta e toda vez a mesma risada da mãe explicando. Ora, você não nasceu de um telefone, nasceu de uma pessoa.
Porém, por algum motivo, ela não pôde ficar com você e nós estávamos na fila de espera para adotá-lo. Ah, e vocês ficaram muito tempo em pé? Não se cansaram? A mãe, rindo, completava. Azize, essa fila de espera não é como as dos cinemas ou supermercados em que a gente fica em pé. É como se fosse um jogo. Tem crianças querendo pais e mães que possam cuidá-las e amá-las. E tem famílias querendo filhos para cuidarem e amarem. Para dar certo, existem pessoas que ficam procurando a combinação perfeita. E de vez em quando, adivinha o que acontece? Já sei, ligam para você. É mais ou menos isso. Quando encontram a combinação certa, essas pessoas ligam para a família que está na fila esperando por uma criança. No nosso caso, quando você chegou, ligaram para mim. Azize, pensativa e com cara de que não entendeu muito bem, insistia na pergunta ainda sem resposta. E como o meu pai sabia o meu nome? Ele já havia escolhido os nomes desde que entramos na fila de espera da adoção. Se fosse menina, seria Aziza. E se fosse menino, seria Azize, que significa precioso em Swahili, um idioma falado lá no Quênia, um país muito lindo da África, que um dia iremos juntos conhecer. Ah, entendi. E por que eu vim da África? Querido, você não veio da África, você é brasileiro, mas os seus antepassados vieram de lá, e isso nos enche de orgulho. Por isso queríamos que você tivesse um nome de origem africana. A imaginação de Azize corria solta nessa hora. Via a si mesmo correndo pelas terras africanas. Nesse mesmo momento, ouviu um barulho na porta de casa. Era o pai de Azize quem se aproximava, e num supetão, o pequeno saiu correndo em direção a ele, gritando: "Papai! Papai!" Enquanto pulava nos braços firmes do pai, rodopiando no ar. "Papai, que saudade! Vamos brincar?" E o pai responde: "Claro, mas antes eu vou trocar de roupa e tomar uma água. Depois de dar tanta aula, estou com sede." Os dois saem de mãos dadas pela casa. Azize olha para trás e acena com a mão para sua mãe, que sorri ao ver a cena de pai e filho juntos. Agora, Azize só tinha olhos para o seu pai, em quem se inspirava e secretamente pensava que era um super-herói. A mãe, emocionada ao lembrar da ligação que recebera no dia mais feliz de sua vida, sabia que o precioso Azize ainda pediria tantas e outras vezes para ouvir a história da sua adoção. Não haveria de ser diferente. Desde que ele completou 6 anos, Azize sempre perguntava como foi que se tornara filho deles, tão diferentes fisicamente e ao mesmo tempo tão iguais. E era sempre tão bom recontar esta história. De todas as histórias que já contara como jornalista, a chegada deste presente precioso era, sem dúvida, a melhor história de sua vida. E trim, 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 essa história chegou ao fim. Ou então, tum, 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 essa história chegou ao fim. Gostaram dessa história? Eu adoro histórias de adoção, de relatos de nascimento, natural ou como a do Azize na família dele. Tão diferentes e tão iguais, né? Quem escreveu esse livro foi a Lucimar Rosa Dias e quem ilustrou a Azize foi a Ana Luísa Mesonave. A editora é a Aroli Cultural. E quem vai terminar o episódio de hoje é o Rafa, que também me escreveu lá no Instagram e mandou esse áudio. Fala, Rafa! Sandra, conta essa história para mim.